Fala pessoal, Sérgio Bittencourt, presidente do IDSC. Nós vamos falar hoje sobre situações em que há um emprego de obstáculos físicos, uso da linha de falta na questão da limitação de posições de cobertura. Vamos ver também as situações em que é facultado o uso da linha ou desse obstáculo e também para definir limites nas posições das barreiras físicas quando eu quero colocar na pista que eu tenho uma situação que poderia ter alguém escondido e na hora quando eu posiciono a minha arma, se eu ultrapasso esse limite dessa posição de cobertura, ele poderia bater alguma coisa na minha arma. Então também pode ser utilizada nessa situação. Então nós estamos aqui na pista, eu vou exemplificar o uso da linha de falta, tá? Nesse exemplo aqui eu tenho a cobertura, eu vou ter o primeiro alvo, aquele mais à direita, depois eu tenho aquele segundo alvo ali e depois eu faço o engajamento desse alvo, ok? Então o que acontece? Eu utilizando a linha de falta, o regulamento diz que a primeira linha a ser utilizada é da cor branca, a segunda linha da cor amarela. Então vamos lá, vou demonstrar aqui, tá? A primeira linha de falta. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que ter em mente. Nessa primeira linha de falta, eu vou colocar para o engajamento daqueles dois alvos ali, ok? Então o que acontece? Eu tenho que tomar o cuidado para colocar a linha de falta de maneira que eu não fique exposto para nenhum daqueles alvos, ok? Então o que vai acontecer? Eu vou tomar como referência o primeiro alvo, ou seja, o que está à minha direita, na extremidade aqui. Por quê? Porque se eu estou em cobertura em relação àquele primeiro alvo da direita, na linha de falta, naturalmente eu estarei em relação ao segundo. Se eu invertesse isso, que seria um erro de construção da pista, se eu fosse tomar como parâmetro o segundo alvo, o que ia acontecer? Na hora que eu atirasse no primeiro, eu estaria exposto, ok? Então vamos lá. Exemplificando aqui a colocação, ok? Bom, aqui eu coloquei a linha branca. Então a primeira linha de falta, nesse exemplo aqui, tá certo? Se eu me posiciono onde está o primeiro alvo, se eu fizer a visão daqui para cá, essa linha não está visível. Então, obviamente, nessa posição aqui, que é o segundo alvo, aquela primeira linha também faz com que o disparo seja em cobertura. Então, vou andando aqui, ok? Aqui está a primeira linha de falta. Bom, após a primeira linha de falta, vamos para a segunda linha de falta. Neste exemplo aqui, o terceiro alvo a ser engajado vai ser esse na minha extremidade esquerda. Então, por razões óbvias, nessa posição aqui da linha de falta, eu não consigo ter uma envergadura para atingir aquele alvo. Então, o que eu vou fazer? O regulamento disciplina que a segunda linha deve ser da cor amarela. Então, eu vou verificar a posição do outro alvo e vou inserir a segunda linha de falta, ok? Vamos lá. Agora eu tenho a primeira linha de falta, que era aquele conjunto de dois alvos, e a segunda linha de falta na cor amarela para aquele alvo. Não confunda com essas linhas amarelas aqui, que são as linhas do stand, que são as linhas que separam cada um dos boxes. Não tem nada a ver aqui com essa questão da linha de falta. Então o exemplo aqui nessa pista é a primeira linha a branca, que é essa daqui, e essa segunda linha que é amarela. Então essas outras linhas aqui não fazem parte do cenário da pista. No regulamento nós temos uma outra previsão, que é uma possibilidade, que é o quê? Quando eu quero que o competidor ele atire numa condição que ele não ultrapasse ou ultrapasse o mínimo possível da sua arma da cobertura, eu tenho que colocar mais uma linha de falta. Essa linha de falta nessa situação aqui não tem nada a ver com essas outras duas, que essas aqui estavam indicando o limite de cobertura do corpo, ou seja, dos membros inferiores e dos membros superiores. Agora eu estou
para designar a questão do limite do braço, ok? Então, nessa situação, eu coloco uma linha na diagonal. Então, aqui está o exemplo das duas linhas de falta para cobertura, primeira branca, segunda amarela, e essa outra linha que visa marcar uma possível infração que é distinta dessa da questão aqui da cobertura, ou seja, é exclusivamente da passagem do braço. Então aqui um exemplo da utilização da linha de falta. Uma coisa que eu chamo a atenção é o seguinte: o regulamento prevê que os dois pés do competidor têm que estar tocando ao solo. Por quê? Porque senão o competidor poderia fazer isso aqui, ó. Na hora de atirar, na primeira linha, eu, ó, tudo. E na verdade eu estou me expondo muito mais do que seria numa situação de defesa. Então nesse exemplo aqui, ó, eu estou dentro da linha, eu posso até, não quer dizer que eu tenho que estar com o pé chapado, não. Eu posso até estar o outro na ponta do pé, mas eu tenho que ter os dois contatos com os pés, ou no caso, se for um tiro ajoelhado, por exemplo, eu tenho que estar tendo os dois pontos de apoio em contato com o solo. Bom, pessoal, então nós vimos o exemplo com o uso da linha de falta, ok? O regulamento prevê que nas competições dos níveis 2, 3 e 4, a linha de falta pode ser empregada, mas o regulamento coloca na questão da preferência por obstáculos como objeto, por exemplo. Então nessa situação aqui, ó, tá? Esse móvel, ao invés de eu empregar uma linha de falta, ele está sendo o meu limitador para a cobertura. Então, nessa posição aqui, ó, ao disparar, ok? Ele já acabou sendo um obstáculo físico. Nas competições nível 1, o regulamento coloca o uso da linha de falta e um obstáculo como facultativo, ou seja, nas competições nível 1, eu não preciso ter uma linha de falta ou um objeto fazendo essa limitação. A ressalva que o regulamento faz é a seguinte: como eu não tenho uma linha de falta ou um objeto que seria a maneira de eu aferir de forma objetiva a violação, o regulamento fala que quando eu estou nesta situação, a aplicação da penalidade só pode ocorrer quando a transgressão ocorrer de forma evidente. Ou seja, exemplo, naquele primeiro alvo ali mais à direita. Então, se um competidor, se ele tiver um pouco com o pé e está naquela situação, violou, ultrapassou um pouco nessa linha imaginária, eu não vou poder aplicar nenhuma penalidade. Uma vez que a direção da competição optou pelo não uso da linha de falta, o regulamento coloca o seguinte: para eu aplicar penalidade, tem que ficar evidente a violação, ok? Nós vamos passar aqui um exemplo no qual um atirador irá demonstrar essa situação que eu acabei de dizer. Neste exemplo, o competidor realizou os disparos com o uso da cobertura, ou seja, não havia nenhuma penalidade a ser aplicada. Agora nós vamos para a segunda situação. Nessa situação, mesmo sem a linha de falta, nós vamos demonstrar a transgressão dessa regra, porque o competidor irá violar a regra de cobertura de forma evidente. Então, deverá ser aplicada a penalidade. Vamos demonstrar.